com o direito sucessório. Naturalmente, diferentemente dos filhos, o ex-cônjuge alimentando não é herdeiro legal do alimentante. O credor típico de alimentos é o cônjuge-mulher. O cônjuge-mulher que no casamento conforma a sua conduta a um modelo ainda patriarcal. Portanto, a mulher que devota décadas da sua vida ao cuidado da vida familiar e que, ao tempo do divórcio, tem filhos adultos, aptidões profissionais reduzidas e uma parca capacidade aquisitiva. Por seu turno, o cônjuge-marido investe na respectiva carreira profissional e deixa o casamento com uma capacidade aquisitiva que não é, entretanto, negativamente afetada. Porém, o modelo alimentar tradicional já não encontra naturalmente ressonância na maioria das relações matrimoniais. Ou seja, portanto, o modelo em que a dissolução do casamento, a dissolução de um casamento de longa duração, portanto, um cônjuge se encontra em necessidade por ter-se dedicado exclusivamente à gestão da vida familiar. É este modelo que, portanto, foi tradicional, embora não tanto em Portugal, mas em termos de direito comparado, que efetivamente não encontra ressonância na esmagadora maioria dos casamentos. Ou seja, os padrões do mercado de trabalho e da família sofreram grandes metamorfoses nas últimas décadas. Ou seja, em lugar do casamento ou do modelo do casamento da dona de casa com o ganha-pão, prevalece o modelo do ganha-pão universal. Ambos os cônjuges são o ganha-pão da família. Ambos os cônjuges têm uma carreira profissional. Todavia, as investigações empíricas demonstram que é o cônjuge-mulher que realiza a maior parte do trabalho doméstico, a maior parte do trabalho de assistência aos filhos e a outros dependentes. Ou seja, também, em virtude de poucos postos de trabalho permitirem a autonomia e a flexibilidade requeridas para uma conciliação efetiva entre a vida familiar e a vida profissional, as soluções encontradas para o conflito entre a vida profissional e a vida familiar contribuem para um fosso salarial. Um fosso salarial que se verifica entre o cônjuge mulher e mãe e outros participantes no mercado de trabalho. Em virtude de um património comum do casal se revelar na esmagadora maioria dos casos exíguo, a obrigação de alimentos como que vem complementar a partilha desse património. Muito frequentemente, esta obrigação reveste-se de enorme importância económica para o alimentando, mais importância do que a própria partilha do património comum do casal. A partilha em partes iguais do património comum do casal e a obrigação de alimentos de caráter temporário visam ambos a realização do princípio da concentração dos efeitos do divórcio. Ou seja, esta ruptura dificilmente teria lugar se um dos ex-cônjuges ficasse indefinidamente obrigado a prestar alimentos ao seu ex-cônjuge. Ora, não tendo como objetivo indemnizar o ex-cônjuge, nem tampouco compensar o ex-cônjuge, a obrigação de alimentos destina-se a auxiliar o cônjuge economicamente mais vulnerável na obtenção de aptidões ou competências que lhe permitam alcançar a autossuficiência económica. Deste modo, tem direito a alimentos o ex-cônjuge que não teve oportunidade de prosseguir a educação ou a carreira profissional em virtude da gestão da vida familiar. Uma vez que não se funda na continuação das obrigações conjugais de natureza económica, para além do divórcio, a determinação do montante dos alimentos norteia-se pela necessidade de atribuir ao necessitado os instrumentos necessários para ultrapassar os obstáculos existentes no mercado de trabalho.
Portanto, o quanto ou montante dos alimentos e a duração dos alimentos dependem da conciliação entre a necessidade de permitir ao alimentante um novo começo e a necessidade de limitar as vinculações do ex-cônjuge alimentante. A obrigação de alimentos deve permitir a autonomia económica necessária a uma existência livre e digna, enquanto, atendendo às aptidões profissionais e à personalidade do alimentando, enquanto este não se encontrar em condições de prover às suas necessidades. Portanto, trata-se de assegurar um nível de vida razoável e não apenas o que é indispensável à sobrevivência. Visa consentir ao alimentando um modelo de vida economicamente autónomo, livre e digno, de acordo com a consciência social. Um modelo de vida dissociado das pregressas condições patrimoniais do casal, permitindo ao ex-cônjuge o desenvolvimento da sua personalidade. A adoção do sistema de divórcio por a constatação da ruptura do casamento conduziu ao acolhimento da necessidade como fundamento exclusivo da obrigação de alimentos. A relação de consequencialidade entre a necessidade e o direito a alimentos reveste de caráter exclusivo, no sentido de que, para a atribuição do direito a alimentos, nenhuma outra razão releva.